Então vamos lá, vamos dar aqui então início ao nosso estudo da geometria analítica. A ideia é que a gente faça aqui alguns vídeos de geometria analítica, vá avançando na matéria, vá fazendo alguns exercícios. A aula de hoje é uma aula bem introdutória aqui, bem introdutória mesmo. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu quero entender o que vem a ser essa tal de geometria analítica. Quando a gente vai falar de geometria puramente, a gente está falando, na verdade, da geometria sintética, que é aquela geometria que a gente aprende lá na escola. Agora, quando a gente fala de geometria analítica, eu estou tratando os meus pontos, as minhas retas, agora por formato de coordenadas e de equações. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui uma origem. Aqui é minha origem, um ponto O, que eu vou dizer aqui que é minha origem. Em relação ao ponto O, esse ponto aqui, eu posso ter algum outro ponto, tal como o ponto A. Esse ponto bem aqui, o ponto A. Esse ponto A aqui, eu posso descrevê-lo como sendo como tendo uma certa distância do ponto O. Posso dizer, por exemplo, que essa distância aqui vale uma certa distância D. Mas, dessa forma, o ponto A não fica bem definido. Por quê? Eu posso falar assim, o ponto A está a uma distância D do ponto O. Entretanto, existem vários outros que estão na mesma distância, vários outros pontos à mesma distância do ponto O. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, pegar aqui o ponto D, essa distância D, e vou jogá-la para qualquer lugar. Por exemplo, aqui. Essa distância aqui, como eu falei para vocês, também é D. Então, aqui também vale D. Essa distância aqui também vale D. E aqui, obviamente, não é mais o ponto A. Aqui é um outro ponto que eu posso dizer que é o ponto B. Então, eu simplesmente dizer assim, A é o ponto que está a uma distância D do ponto O. Eu não consigo definir quem é o ponto A. Eu preciso dar alguma outra informação para conseguir definir bem o ponto A. Uma outra informação que eu posso dar é a seguinte. Eu posso dizer, traçar aqui uma referência. Posso dizer agora o seguinte. O ponto A está a uma distância D do ponto O e faz um certo ângulo, por exemplo, de θ graus. Agora sim. Agora, o ponto A está muito bem definido. Quando você diz uma distância e um ângulo, você consegue dizer exatamente quem é o ponto. Entretanto, você ficar trabalhando aqui com distâncias e ângulos é uma coisa um pouco difícil, porque a gente vai ter que começar a envolver também bastante a trigonometria, somente por conta desse ângulo. Então, qual é uma saída? Uma outra saída é você tentar dar outras informações para identificar o ponto A. Por exemplo, ao invés de eu usar distância e ângulo, eu vou usar apenas distância e distância, tal como se fosse lá na batalha naval. Olha só, então temos aqui nosso primeiro sistema, eu vou dizer aqui nosso primeiro sistema, que eu estou dando as informações usando uma distância e um ângulo. Agora, no meu segundo sistema, eu vou também ter aqui o meu ponto O, a minha origem, mas dessa vez, para identificar aqui o ponto A, eu não vou mais dar distância e ângulo. Eu vou dar distância e distância. Mas para isso, eu vou agora ter que utilizar dois eixos. Esse aqui, um eixo vertical, um eixo que passa pelo ponto O, e o eixo horizontal, também que passe pelo ponto O. Então temos aqui dois eixos. Agora, olha só a coisa interessante. Só vou agora marcar aqui melhor o ponto O. Uma coisa interessante é o seguinte, que eu consigo definir agora o meu ponto A da seguinte forma. Eu posso dizer a distância que o ponto A se deslocou para a direita e a distância que o ponto A se deslocou para cima. Dessa forma, eu consigo dizer exatamente qual é o ponto A, o ponto B, o ponto C, qualquer ponto eu consigo dizer dessa forma. E eu vou dizer o seguinte, que aqui é o sentido de crescimento do meu eixo e aqui é o sentido de crescimento do meu outro eixo. Normalmente esse eixo aqui horizontal dizemos que é o eixo X. Normalmente esse eixo aqui vertical dizemos que é o eixo Y. Vamos lá agora, eu vou traçar aqui essa reta. E onde bater no eixo X, eu vou dizer que é o ponto XA. Ou seja, é o X do ponto A. Muitas pessoas também falam que é o AX, ou seja, é o ponto A mais coordenada X do ponto A. Isso aí vai de cada um. Eu prefiro dizer XA. Então, eu posso dizer o seguinte, que o ponto A foi tantas unidades para a direita, nesse caso foi XA unidades para a direita, e agora
eu também posso fazer o mesmo para a direção vertical. Posso dizer que o ponto A foi YA unidades para cima. YA unidades para cima. Posso dizer isso aqui. Então, agora para eu definir o ponto A, lá em cima, no nosso primeiro eixo de coordenadas aqui, o que eu estava falando? Aqui, o nosso primeiro sistema. Eu dava uma certa distância e um certo ângulo. Agora, eu vou falar a respeito do ponto A como sendo uma distância XA e outra distância YA. Então, temos aqui a nossa primeira definição. Como que eu consigo definir um ponto? Eu consigo definir um ponto a partir de dois números. Esse primeiro número aqui, XA, é o quanto que o ponto A foi para a direita. E eu posso vir aqui e dizer YA, o quanto o ponto A foi para cima. Tá bom, mas se eu quiser agora representar um ponto que esteja, por exemplo, aqui. Posso, por exemplo, falar que esse aqui é o meu ponto B. Se eu quiser representar esse ponto. Na verdade, em relação ao meu ponto O, o meu ponto B está à esquerda. Então, nesse caso, note o seguinte, que meu ponto B, ele está aqui, ó, XB. E aqui, ó, seria o meu YB. Nesse caso, o ponto B teria coordenadas negativas. Seria, por exemplo, posso dizer que meu ponto A, nesse caso aqui, tem coordenadas, por exemplo, 5 para a direita e 2 para cima. E agora o meu ponto B, eu posso dizer que ele tem coordenadas, por exemplo, dado que ele está à esquerda, menos 2 à esquerda, menos 3 para baixo. Beleza? Então, fica assim. Bom, agora a gente já conseguiu trabalhar com pontos. Vamos trabalhar um pouco mais, só que agora a gente vai criar uma nova entidade aqui. A gente não vai abordar com profundidade essa nova entidade, entretanto, a gente vai começar a fazer algumas operações com ela. Que entidade é essa? Os vetores. É algo muito tranquilo, muito intuitivo. Vamos ver aqui quem são esses vetores. Vamos supor que eu ainda tenho aqui um nosso sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas vai ser o sistema de coordenadas do tipo XY, ou seja, um eixo vertical e um eixo horizontal, tal como nós acabamos de fazer ali em cima. Eu vou pegar aqui um ponto A. Esse ponto A é um ponto qualquer. E vou pegar agora aqui, por exemplo, um ponto B. Esse ponto B aqui também é um ponto completamente qualquer. Vamos supor o seguinte agora. Eu queira dar a direção, sair de A e ir para B. Eu vou fazer o seguinte agora. Venho e crio essa seta aqui, que sai de A e chega até B. Sai de A e chega até B. Isso aqui eu estou dizendo, por exemplo, que vale... Isso aqui é o meu vetor V. Isso aqui é como se fosse na vida real. Você está em um certo ponto, para chegar em outro, você aponta. Eu estou aqui no ponto A, quero chegar no ponto B, eu aponto. E é isso que está acontecendo. Eu estou no ponto A, chego no ponto B como? A partir desse vetor. Então, olha só. Essa nova operação que nós vamos fazer pode ser novidade para muitos. É o seguinte, eu estou no ponto A. Para chegar no ponto B, o que eu faço? Se eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto B, eu pego o ponto A, somo a ele o vetor V e eu chego no B, não é? Estou aqui no A, vou por V e chego no B. Então, olha só que operação que a gente pode fazer. A mais vetor V é igual a B. Se eu estou, então, pegando um ponto e somando com um vetor, posso fazer isso sim. E uma coisa mais interessante ainda é que esse vetor V, eu posso agora isolá-lo na nossa equação e escrever assim, ó, V é igual a B menos A. Ficou dessa forma. A gente pode representar o vetor dessa forma, dessa maneira. Entretanto, dado que eu estou fazendo um vetor que sai de A e chega até B, eu posso representá-lo dessa forma também. A, B, com uma setinha. Posso representá-lo dessa forma. Fazendo aqui um exemplo bem bobo. Olha só, vamos supor que eu tenha que meu ponto A é o ponto... Vou escrever aqui, ó, aqui embaixo. Que meu ponto A, que é a direita, ele é, por exemplo, 1, 1. 1 para a direita e 1 para cima. E meu ponto B é 6, 3. 6 unidades para a direita e 3 unidades para cima. Agora eu quero saber quem é o meu vetor V. Vetor V ou então vetor AB, né? V ou AB. Como eu disse para vocês, eu estou representando aqui o vetor AB. O vetor AB tem como coordenadas B menos A, correto? Então, o AB é B menos A. Tal como a gente acabou de deduzir aqui. Então, basta que eu faça o seguinte, as coordenadas de B menos as coordenadas de A. As coordenadas de B são 6, 3, coordenadas de A, 1, 1. Então, vou agora fazer a subtração de acordo com as suas coordenadas.
olha só, com as suas coordenadas correspondentes. 6 menos 1, ou seja, x menos x, e 3 menos 1, seja y menos y. Dessa maneira, a gente acaba encontrando o nosso vetor AB. Nosso vetor AB vai ser 6 menos 1 dá 5. 3 menos 1, isso aqui dá 2. Então, olha só o que nós encontramos. Encontramos nosso vetor AB, de coordenadas 5, 2. O que isso aqui está me dizendo? Para a gente conseguir ter uma boa compreensão do que está acontecendo, eu vou fazer aqui uma nova cópia desse nosso eixo de coordenadas. Entretanto, eu vou apagar aqui agora os nomes aqui do vetor. O que esse vetor aqui está me dizendo? O vetor AB é 5, 2. É o seguinte, que o vetor foi 5 para a direita e 2 para cima. Então, vou fazer isso aqui, olha. O meu vetor foi 5 unidades para a direita e 2 unidades para cima. Então, posso vir aqui e dizer que esse vetor aqui andou 5 unidades para a direita e andou 2 unidades para cima. Apenas isso, algo muito tranquilo. Bem, o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu peguei o ponto A, ao ponto A somei o vetor V e cheguei no ponto B, correto? O que eu fiz foi o seguinte, olha só. Eu estava num ponto, caminhei por uma certa direção e cheguei a outro ponto. E se eu falasse o seguinte, que ao invés de eu ter andado o vetor V, se eu tivesse saído do ponto A, e ao invés de eu tivesse andado exatamente V unidades do vetor V, desculpa, uma unidade do vetor V, eu tivesse andado 2 unidades do vetor V. Estou aqui no ponto A, tivesse andado 2 unidades do vetor V, algo assim. Eu teria chegado em outro ponto, um ponto C, um ponto mais afastado. Caso eu tivesse feito a mesma coisa, entretanto, ao invés de ter andado 2 unidades, tivesse andado 3 unidades do vetor V, todo mundo aqui é o meu vetor V. Tivesse chegado aqui, por exemplo, num outro ponto, ponto D. Tá vendo que conforme eu vou somando mais unidades do vetor V, eu vou percorrendo mais e mais pontos. Então, se eu quisesse agora percorrer todos os pontos, ao invés de eu andar umas unidades fixas, 1, 2, 3, 4 unidades do vetor V, se eu quisesse andar qualquer quantidade de unidades do vetor V, uma quantidade real do vetor V, não mais 1, 2, 3, mais 1,5, 3,7 unidades do vetor V, eu conseguiria? Claro que eu conseguiria. Eu posso fazer isso sim. Isso aqui que a gente vai acabar fazendo é a equação da reta. Equação da reta. Observem. Eu falei para você, se eu tivesse, por exemplo, o meu ponto A aqui, e eu tivesse agora aqui um vetor V, e eu andasse uma certa unidade do vetor V, uma única unidade do vetor V, eu chegaria ao ponto B. Mas e se ao invés de eu botar exatamente uma unidade do vetor V, eu tivesse botado duas? Então, faria o seguinte, vou fazer aqui uma cópia do vetor V, tá aqui. Então, eu acabaria chegando aqui, ó, no ponto C. Se eu tivesse andado 3 unidades do vetor V, eu estaria aqui, olha, no outro ponto, no ponto D. Mas se eu quisesse, por exemplo, não chegar nem em B, nem em C, nem em D, mas se eu quisesse chegar, por exemplo, nesse ponto bem aqui, como que eu faria isso? Bem, a gente vê claramente que eu tenho que somar 2 unidades do vetor V mais um pouquinho de um outro vetor, mais um submúltiplo do vetor V. Então, como se eu estivesse pegando uma fração do vetor V. Exatamente isso. Só que, nesse caso, eu estaria fazendo o seguinte. Para eu sair do ponto A e chegar no ponto D, olha só o que eu estou fazendo. Eu estaria fazendo A mais 3 vezes o vetor V. Isso aqui me dá o ponto D, correto? Para eu sair de A e chegar até D, quantas unidades do vetor V eu tive que andar? 1, 2, 3. 3 unidades do vetor V. Aí eu cheguei no ponto D. Mas agora, se eu quisesse chegar, por exemplo, aqui, no ponto que eu vou dizer que é o ponto E, eu não ando 3 unidades do vetor V. Eu vou andar, na verdade, um submúltiplo do vetor V. 2 vetores V mais um pouquinho do vetor V. Agora, se eu quisesse não chegar no ponto E, mas chegar no ponto F, GH, qualquer ponto mesmo. Então, não teria mais submúltiplos simplesmente assim do vetor V. Eu quero chegar em todos os pontos, quero descrever todos os pontos. Posso fazer assim, olha, parto do ponto A mais T unidades do vetor V. Isso aqui é um ponto qualquer. E eu tenho que dizer para você que meu
t, esse escalar, esse número real, esse meu t é um número real. Isso aqui é a equação da reta. Isso é a equação da reta. Olha só que coisa interessante. Vamos pegar aqui o exemplo que fizemos aqui em cima, em que o ponto A era o ponto 1, 1, o ponto B, desculpa, e o vetor AB era 5, 2. Então, olha só, ponto A é 1, 1. Vamos supor aqui que o meu ponto A é o ponto 1, 1, e o meu vetor AB, que eu também posso chamá-lo de vetor V, é o 5, 2. Agora eu quero ser capaz de partir do ponto A e ir qualquer ponto dessa reta. O que eu faço? Ao invés de eu ficar somando unidades fixas do vetor V, eu somo qualquer unidade do vetor V, uma unidade real, por assim dizer. Então eu vou pegar o vetor V e multiplicar por um número real. Então vai ficar da seguinte forma. Ó, teremos então, aplicando essa definição aqui de equação da reta. Vou dizer que meu ponto P, um ponto qualquer da reta, é o meu A, ponto A, mais T vezes vetor V. E note que eu estou apenas copiando o que já estava escrito aqui em cima. Porém, eu inverti a igualdade. O ponto P é um ponto qualquer, então vou dizer que ele é um ponto XY. O meu ponto A é o ponto 1, 1. Só estou substituindo aqui. O vetor, perdão, o número real T, é um real. Vetor V é 5, 2. Prontinho. Olha só o que eu tenho agora. Que x, y é igual a 1, 1 mais t vezes 5, 2. O que eu vou fazer agora é pegar coordenada a coordenada. Quais são as coordenadas x? X é igual a 1 mais t vezes o 5. 1 mais t vezes o 5. Ou então 5t. E o y é igual a, olha só, y é igual a 1 mais t vezes 2. Ou então 2t. Temos isso aqui. Então, temos agora que o nosso ponto qualquer da reta tem essa carinha aqui. Então, qualquer ponto da nossa reta vai ter essa cara. Só que a gente não está acostumado a escrever a equação da reta dessa forma, né? Com um parâmetro. Esse tzinho aqui é chamado de parâmetro. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui agora é... estou interessado em remover esse parâmetro daqui. Para fazer isso, eu simplesmente faço o seguinte. Eu isolo em x ou em y o parâmetro t. Isolando o parâmetro t, vai ficar da seguinte forma. Na primeira equação, x menos 1 é igual a 5t. Isolando agora o t finalmente, vai ficar da seguinte forma. T é igual a x menos 1. Isso tudo aqui dividido para 5. Prontinho. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse parâmetro t e jogar aqui na minha equação para y. Então, y é igual a 1 mais 2 vezes o t. Mas quem é t mesmo? X menos 1 sobre 5. Ficou dessa forma. Agora sim, isso aqui já está com cara da equação da reta que nós conhecemos. A equação da reta que nós conhecemos é com x e y. É o que está acontecendo aqui, com x e y. Porém, o que eu estou fazendo aqui é dando um tratamento vetorial. Ou seja, eu parti ali da geometria analítica e comecei a usar conhecimentos de vetores para a gente encontrar a equação da reta. Bom, agora vamos apenas fazer aqui a conta para, de fato, achar a equação da reta. Vamos lá. Vai ficar assim, olha. Y é igual a... Como eu tenho aqui uma fração, eu não gosto de trabalhar com fração, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar esse 1 aqui em cima e embaixo por 5. Então, multiplicando o 1 em cima e embaixo por 5, ou então tirando o MMC, vai ficar 5 mais 2 vezes x menos 1 sobre 5. Isso aqui também, ó, 5 sobre 5, claro. Finalmente teremos o quê? 5 mais 2x menos 2. Isso aqui tudo dividido para 5. O que nós encontramos aqui é y igual a 5 menos 2 dá 3. Então vai ficar assim, olha, 2x sobre 5 mais 3 sobre 5. Essa é a equação da nossa reta. E que reta é essa mesmo? Essa é a reta que tem o ponto A igual a 1, 1 como ponto de partida e meu vetor V dando a inclinação
da reta. Tá tranquilo aqui, ó. No chat aqui estão falando aqui, ó. Tá tranquilo. Bom, e o meu vetor V é qual mesmo? 5, 2. Prontinho. Então temos aqui meu ponto A, que é o meu ponto de partida, e meu vetor V, dando a direção da reta. Esse vetor V aqui é dito como sendo o meu vetor diretor, porque ele dá justamente a direção da reta. Por quê? Você tem aqui esse ponto de partida A. E aí chegou um outro vetor, o vetor 5, 2. 5 para a direita, 2 para cima. E a partir daqui desse vetor, eu tenho toda a minha reta. É isso. Bom, agora a gente já sabe aqui como encontrar a equação da reta. Vamos fazer algum exemplo. Mas antes da gente partir para um exemplo, o que eu quero agora fazer é, na verdade, uma coisa muito simples, que é, dado 2 pontos, como que eu consigo encontrar a distância entre eles? Então, o que eu quero fazer agora é a distância entre pontos. Para fazermos a distância entre pontos, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar novamente aqui um sistema de coordenadas, x e y. Vou agora desenhar aqui um ponto qualquer, tal como, por exemplo, o nosso ponto A. Eu vou desenhar aqui um ponto B. E eu quero saber quanto que vale essa distância aqui, de A até B. Quero saber, então, quanto que vale essa distância D. Então, essa é a minha pergunta. Quanto que vale D? Bom, para encontrarmos D, olha só o que eu posso fazer. Eu traço uma reta que seja paralela ao meu eixo X. Então, vou traçar aqui uma reta paralela ao meu eixo X, porém que passe por A. Aqui, ó, uma reta que passe por A. E uma reta paralela ao meu eixo Y, porém que passe por B. Assim. Bom, a gente já viu o seguinte, que essa distância aqui é justamente a distância que o nosso ponto saiu de A, chegou a B, a distância x, a distância horizontal, do ponto A até B. Eu posso dizer, por exemplo, o ponto A tem coordenadas xa, ya, é a coordenada B, coordenadas do ponto B, xb, yb. Como que eu faço para calcular essa distância aqui? Bom, já disse para vocês que a coordenada x de A é simplesmente xa. E a coordenada x do ponto B, a gente vem aqui e traça até chegar aqui embaixo, é x de B. Então eu quero esse tamanho aqui, apenas esse tamanho, que é igual a esse aqui de cima, claro. Bom, dado que tudo é xb e eu quero apenas esse pedacinho, então eu tenho xb, que é tudo, menos xa. Então esse pedaço aqui que nós estamos procurando vale xb menos xa. Analogamente, esse pedaço aqui que estamos procurando vale yb menos ya. Dado que a gente está fazendo retas paralelas passando por A e por B, elas são paralelas ao nosso eixo cartesiano, aos nossos eixos aqui, nosso plano cartesiano, e eles formam 90 graus entre si. Logo, essas retas que nós desenhamos também formarão 90 graus entre si. Então, o que nós temos aqui é um triângulo retângulo de cateto D, que é de hipotenusa D, que é o que a gente quer descobrir, e cateto xb menos xa, yb menos ya. Então, para a gente encontrar a distância, eu apenas utilizo o teorema de Pitágoras. Distância ao quadrado vai ser o quê? Cateto ao quadrado, xb menos xa ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Dessa forma, a distância que eu quero descobrir, basta que eu tire a raiz quadrada. Então, vai ser isso aqui tudo dentro de uma raiz. Passa aqui esse ao quadrado para o outro lado, como sendo raiz quadrada. Prontinho. Então, finalizamos aqui uma grande parte da teoria. Falamos aqui um pouquinho de vetores, um pouquinho aqui de equação da reta e, finalmente, distância entre pontos. Vamos agora para um exemplozinho, que é esse aqui, ó. Seja os pontos A e B, qual é a medida do segmento de reta AB? Como nós acabamos de fazer, a gente pode desenhar e vamos ficar o seguinte, olha. Teremos aqui o ponto A, teremos aqui o ponto A, teremos aqui também o ponto B. O ponto A tem coordenadas 3, menos 2. O ponto B tem coordenadas 5, 4.
Para encontrarmos agora a distância de A até B, ou seja, o que eu quero é o seguinte. Eu quero isso aqui. Quero essa distância aqui, de A até B. Essa distância, que eu vou chamar de D, eu consigo calcular apenas utilizando a fórmula que acabamos de deduzir. Essa fórmula aqui. Então vamos aqui copiar a fórmula e deixar aqui. Prontinho. Olha só. A distância D vale o quê? Raiz quadrada de x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado. Então vai ficar 5 menos 3 ao quadrado mais y no ponto B menos y no ponto A ao quadrado. Y no ponto B é 4 menos o y no ponto A, que vale menos 2. Isso tudo aqui ao quadrado. Finalmente, D vale quanto? 5 menos 3 vale 2. 2 ao quadrado dá 4. Mais 4 menos o menos 2. Ou seja, 4 mais 2. 4 mais 2. Isso aqui dá 6. 6 ao quadrado dá 36. Então, isso aqui tudo dentro de uma raiz quadrada. O que nós teremos é que a distância vale raiz de 40. Raiz de 40 eu posso abrir como sendo raiz de 4 vezes 10. Pela propriedade da raiz quadrada, eu posso fazer raiz de 4 vezes a raiz de 10. Dessa forma. E raiz de 4, a gente sabe que vale 2. Então vai ficar 2 vezes a raiz de 10, que a gente não consegue tirar da raiz. Então, encontramos aqui uma questãozinha muito tranquila, apenas para exercitar isso aqui. Bom, espero que tenham gostado aqui, até agora da aula. O chat aqui ficou bem pouco movimentado hoje, mas não tem problema. Caso aqui, você que está nos assistindo pelo YouTube, queira participar das aulas, queira vir aqui tirar suas dúvidas, porventura, vir aqui nas aulas ao vivo, tirar sua dúvida na hora, você pode participar, basta acessar o link aí na descrição do vídeo, e lá vai ter o link te direcionando para o nosso grupo no WhatsApp, que é por onde estou passando maiores informações. Então, muito obrigado pela presença aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, pergunte no grupo, e até a próxima aula.